Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos em Cristo, queridos também amigos que nos acompanham, irmãos em Cristo que nos acompanham através das redes sociais, queremos dar as boas-vindas. Vamos agora ver a respeito de 7 testemunhos a respeito de Cristo. Hoje nós vamos usar alguns textos da Bíblia muito interessantes, que podem ser também parte da nossa vida. Vamos ver o que aconteceu no passado e vamos ver como isso também se pode cumprir conosco no dia de hoje. O primeiro testemunho nós encontramos no livro de João, capítulo 7, os versos 46. João, capítulo 7, o verso 46. Diz assim a palavra do Senhor, de uma maneira muito clara: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Qual foi o testemunho dos guardas que foram buscar a Jesus para prendê-lo? Diz bem claro: nunca homem algum falou como este homem. Imagina que esses guardas foram enviados para prender a Jesus. E não foram enviados por qualquer pessoa, foram enviados pelos principais dos sacerdotes, pelos líderes. Era uma ordem tácita. Vocês devem ir lá e prender Jesus e trazer ele aqui. No verso 31 e 32 diz que muitos da multidão creram nele e diziam no seu coração: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais dos que este que temos feito. E os fariseus, ouvindo que a multidão murmuravam dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prender. Foram enviados esses guardas e começaram a ouvir a Jesus. Estavam buscando o momento certo para prender a Jesus, porque a multidão era muita. E todo mundo estava ouvindo com muita atenção. E todas as pessoas estavam surpreendidas com as suas palavras. E ao estarem surpreendidas com suas palavras, tiveram medo de prender a Jesus. Pensaram, em algum momento, quando ele fizer alguma pausa, ou quando ele sair para algum lugar, vamos ele encontrar sozinho, vamos tomar ele e vamos levá-lo para os sacerdotes e os líderes, e vamos cumprir com nossa missão. Mas enquanto eles aguardavam pelo momento propício para prender a Jesus, começaram a ouvir as palavras que saíam da sua boca. E a Bíblia está recheada de texto que diz: e se maravilhavam, e as pessoas se emocionavam, se surpreendiam, e diziam: este é o Cristo, este é o Messias. Os guardas realmente começaram a mudar sua mente, suas emoções, e disseram: não podemos. Como nós vamos prender um homem como este? Que mal fez? Nós somos guardas do templo, estamos acostumados a buscar pessoas que fazem revoltas, se levantam contra as autoridades, pessoas que dizem blasfêmias. Mas este homem, que mal está fazendo para o povo? O seu mal qual é? Que nossos líderes não entendem a missão da vida de Cristo. Depois de ouvirem várias das suas palavras, passaram-se vários textos até chegar mais em diante no verso 46. O verso 44 em diante diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Perdão. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não os trouxestes? E aí veio a resposta: não conseguimos trazê-lo. Mas por que não trouxeram? Era uma ordem que nós demos. Nenhum homem tem falado como este homem. Irmãos, hoje em dia nós ouvimos alguns pregadores e nós gostamos das suas pregações. Mas lhes posso garantir que quando nós chegarmos ao céu e ouvirmos o culto divino, segundo o serviço dado por Cristo, não vai ter comparação. Nem o maior pregador que tu tenhas ouvido nesta terra vai se comparar realmente à pregação de Cristo no segundo serviço. Eu nem imagino qual vai ser a liturgia. Não imagino quais serão as suas primeiras palavras. Mas só em pensar me emociona saber que nós vamos, sábado após sábado, ouvir pregações dadas por Cristo. E não somente por Ele. Imagina um dia o nosso irmão Abraão, nosso irmão Davi, Elias, João Batista,
Cada um desses homens, heróis da fé, nós vamos poder ouvir sábado após sábado, lá no céu, pregações dadas por eles. Que emoção! Hoje nós lemos a Bíblia, nos emocionamos com suas histórias. Que emoção será nossa ao chegar lá no céu e ouvir eles, ver eles, abraçar eles. Nós vamos dizer as mesmas coisas que os servidores. Olha, nunca ouvimos ninguém falar como eles. Irmãos, este é um primeiro testemunho. Vamos para um segundo. Lucas capítulo 15. Esse é um testemunho muito interessante. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem se chegavam a Jesus? Publicanos e pecadores. Olha que interessante. As pessoas que rodeavam Jesus. Quem eram? Publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Qual foi o testemunho dos fariseus? Este é aquele que recebe e come com quem? Amém. Que maravilha. Obrigado, fariseus, por dar este testemunho. Se os fariseus dissessem no seu coração: este é um homem que somente come e recebe a justos e perfeitos, que tristeza seria para mim. Uma tristeza. Ah, Senhor, eu não sou justo, não sou perfeito. Mas por ter esse testemunho dos fariseus, enche o nosso coração de alegria. Cristo recebe a quem? A pecadores. E todos que estamos aqui somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E devemos ter certeza de que Cristo recebe e come com pecadores. A palavra receber e comer é algo muito interessante. Se nós vamos ao contexto bíblico, os fariseus, eles não entravam em casa de pessoas que eles julgavam ser pecadoras. Não sentavam à mesa com estas pessoas. Não conversavam com estas pessoas. Não cumprimentavam essas pessoas. Não tinham sociabilidade com essas pessoas. Vamos pensar agora em aquelas pessoas que se sentiam pecadoras e publicanas. Cada vez se sentiam pior na sua vida espiritual. Olha, os nossos líderes religiosos, eles não nos cumprimentam, não sorriem para nós, não querem vir à nossa casa, não querem comer conosco, não querem ser sociáveis conosco. Eles têm razão, nós pecamos contra Deus. Nem Deus quer saber de nós. Melhor vamos viver para o pecado. Cristo, ao ver essa situação, disse: não podemos ser assim. Nós devemos ir à casa dos pecadores. Para fazer quê? O que Jesus fazia quando chegava na casa dos pecadores? Comia com eles, sociabilizava com eles, dava amor, carinho, atenção. Comia alguma coisa, mas depois ele não comia muito. Sabem por quê? Porque enquanto as pessoas estavam comendo, ele aproveitava para pregar para elas. E conversava das palavras que estão na Bíblia. E apresentava textos bíblicos para eles. E os chamava para o arrependimento. E assim aconteceu com um que era um publicano chamado Zaqueu. Cristo foi até a sua casa e falou a respeito da vida eterna para ele. Que sentiu este homem pecador chamado Zaqueu? Eu vou me entregar a Cristo. E seu testemunho foi bem claro. Se eu defraudei alguém, vou dar quando? 4 vezes mais. Isso se chama um arrependimento profundo e sincero. Irmãos, vamos agora para outro testemunho muito interessante. No livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versos 34 ao 37 e 39 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Qual foi a atitude de Cristo quando estava a ser crucificado? Orou pelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes, porque realmente eles não sabem o que fazem.
Imagina, estavam agora a ser cúmplices da morte do Filho de Deus e não entendiam realmente que isso não se deve fazer. Não entendiam. Pois diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, e se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Por um lado estava o povo que? A zombar. O verso seguinte: e também os soldados o escarneciam, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Soldados, o povo e os líderes, todos estavam realmente nesta situação complicada, com suas palavras, com suas atitudes, a condenar o Filho de Deus. O verso 39, e um dos malfeitores, não sabemos se era o da esquerda ou da direita, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E agora veio o poderoso testemunho de um dos malfeitores. Verso 40. E respondendo, porém, o outro, e repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Que reconheceu este ladrão na cruz? Que Cristo era quem? O Filho de Deus. E olha o testemunho que ele dá. Nós, em verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Irmãos, aqui temos outro testemunho grandioso da palavra de Deus. Em primeiro lugar, um ladrão que reconheceu que a Cristo como o Filho de Deus. E em segundo lugar diz, este homem nenhum mal tem feito para merecer aquilo que está a receber. Queridos irmãos, que levou a este ladrão na cruz a dar este testemunho? Começou a ver realmente as situações que estavam ao redor da crucifixão. Interessante que os ladrões lutaram para não ser crucificados, com todas as suas forças que tinham. De repente olharam para o lado e Jesus estava deitado sobre a cruz, esperando ser crucificado. Os soldados não tiveram que lutar. Viram como maltrataram Jesus no caminho, viram como o povo maltratava Jesus, os soldados, os príncipes, os sacerdotes. Viram todas as pessoas escarnecer dele. E Jesus somente dizendo essas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso começou a trabalhar no coração deste ladrão na cruz. Começou a trabalhar de uma maneira maravilhosa. E disse: não, este homem deve ser o Filho de Deus. Não pode ser. É incrível. Deitou-se sobre a cruz, suporta todas as coisas, ora pelas pessoas, ora por aqueles que são seus inimigos. Que incrível. Deve ser realmente o Filho de Deus. Irmãos, este é outro testemunho. Vamos agora no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, os versos 37 ao 39. 15, 37, 39. Temos outro testemunho poderoso na cruz do Calvário. Diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que, assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Qual foi o testemunho deste homem, que era, segundo a palavra de Deus, um homem importante em autoridade? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Que levou realmente este centurião romano a dizer essas palavras? A mesma coisa. Desde que o acompanhou a Jesus, todo o trajeto até a crucifixão, viu realmente um homem exemplar. No seu olhar, nas suas palavras, nas suas atitudes, suportando todas as coisas, suportando muita dor, mas não abria a sua boca com maldição. Hoje, às vezes, nós batemos o dedo do pé em algum lugar, já ficamos incomodados. Queimamos aí ao cozinhar, ficamos incomodados. Jesus suportou
uma dor tremenda e profunda, e não abriu a sua boca em maldição. E aí o centurião, ao ver realmente todo esse processo interessante da vida de Cristo, sentiu no seu coração, este verdadeiramente era o Filho de Deus. E nós vamos ter o privilégio de ver este centurião lá no céu e perguntar qual foi a sua experiência. No livro de Mateus, capítulo 16, temos outro testemunho maravilhoso também. Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: olha, o que nós ouvimos por aí, alguns dizem que tu eres João Batista, outros dizem que tu eres Elias, outros dizem que eres Jeremias, outros dizem que eres outro profeta qualquer, daqueles do Antigo Testamento. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí aparece Simão Pedro. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que poderoso testemunho também de parte de Pedro. Realmente era muito difícil para o povo que morava nessa época aceitar a Cristo como Messias. Porque era difícil. Imagina. Era um homem que era filho de um carpinteiro. A sua mãe era uma ama de casa. Vinha de uma cidade chamada Nazaré, que era uma cidade corrupta. Era como Las Vegas hoje. A fama que existe hoje de Las Vegas é... Nazaré era uma coisa assim, mais ou menos. Por isso que realmente Natanael, quando diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um lugar de muita corrupção. Então ele vinha de uma cidade corrupta, de um pai com uma profissão humilde como carpinteiro, de uma mãe como ama de casa, que eles visualizavam, não, o Messias vai vir, ele vai nascer num berço de ouro, vai nascer num palácio. Quando ele vier vai ser uma festa. Ele vai ter um nome extraordinário, vai ser uma pessoa belíssima, de uma altura extraordinária. Visualizavam as pessoas de tantas maneiras que seria o Messias. Ele vai vir aqui e vai nos ajudar a ser libertados do Império Romano, vamos ser um povo livre. E quando Jesus veio pregando um evangelho de amor, de paz, de esperança, eles não queriam isso. Queriam alguém que confrontasse o Império Romano. E até eles pensavam, interessante seria que Jesus fosse o Messias, porque nossos soldados vão à guerra contra os romanos, morrem, Jesus vai lá e ressuscita eles. Ficam feridos, ficam curados. Temos fome, multiplica os pães e os peixes. Visualizavam a Cristo dessa maneira. Então era muito difícil ver a Cristo como Messias. Mas aqui, de uma maneira interessante, Pedro fez um testemunho de par da verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou tão contente, mas tão feliz por esse testemunho, que disse assim no verso 17: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ficou feliz. Um discípulo dele que acreditasse que ele era quem? O Messias, porque os anteriores diziam, Jeremias, Elias, ou João Batista. Vamos para outro poderoso testemunho. No livro de Mateus, capítulo 3, os versos... Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Qual foi o testemunho aqui dado pelo Pai? Este quem é? Meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta certeza Jesus teve que recebê-la. Quando ele foi junto a João Batista para ser batizado, João Batista dizia: não, eu já batizei muita gente, mas eu não fui batizado. E eu prefiro que tu me batizes a mim.
E Jesus disse-me, olha aqui, quem me pode batizar somente eres tu. Então, eu te peço que tu me batizes. E estavam os dois aí, querendo ser batizados um pelo outro. Até que Jesus apresenta para ele, é necessário que se cumpra com toda justiça. Deixa por agora. Que privilégio de um profeta batizar a quem? Ao Filho de Deus. E que ele disse, eu não sou digno nem de desabrochar a sandália do seu pé. Que era o trabalho mais comum que existia na sua época. Na época de Jesus, essa expressão era muito utilizada porque quando tu chegavas de viagem, havia servos que lavavam os teus pés. Era um trabalho comum. Tu chegavas, não tínhamos autoestradas como agora, cheias de poeira, areia, terra, pedras, e caminhando, as pessoas cansadas. Então, para ser hospitalário com essas pessoas, então, trazia os servos com água e lavava os seus pés. Mas João Batista disse, nem isso eu consigo fazer para o Messias. Não sou digno. Interessante, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dada por seu pai. Este é o meu filho amado em quem me compraz. Esse é um poderoso testemunho. Sabem por quê? Porque Satanás sempre quis colocar na mente de Jesus que ele não era o Filho de Deus, que ele era meramente um humano, que realmente ele era o filho de quem? De José, de Maria, nascido em Nazaré, que ele não podia pensar em ser o Filho de Deus. E sempre questionou isto. Por isso que na tentação dizia, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faz isto, aquilo e aquilo. Sempre procurou que ele duvidasse que era o Filho de Deus. Vamos para outro testemunho também muito interessante. Vamos encontrar, que é o último. Livro de Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, se nós buscamos o contexto, aqui o apóstolo Pedro começou a falar para cada uma dessas pessoas. Sabem quem? Esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês levaram para morrer na cruz, este Jesus é o Messias. Este era o Messias que havia de vir. E apresentaram no estudo do Antigo Testamento de uma maneira inequívoca, com textos centrais, apresentando em si o que estava no passado, as profecias passadas e o cumprimento em Cristo. Quando o povo viu que realmente tinham matado o próprio Messias, ficaram desesperados. Desesperados. Como nós em si, há tantos anos aguardando o Messias, tantos anos esperando que viesse o libertador, o Messias, o Cristo, o Salvador. E ele veio e nós não percebemos, ao contrário, aprovamos a sua morte, que fosse crucificado. Ficaram tão desesperados, que perguntaram, Pedro, o que faremos agora? O que faremos? Há alguma solução? Ou será que, pelo que fizemos, já estamos perdidos? E aqui Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, batizem-se em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Queridos irmãos, o que aprendemos nós com estes 7 testemunhos? Vamos agora ver as lições para nós hoje. Que lições nós podemos encontrar desses 7 poderosos testemunhos em nossa vida hoje? Que é o ponto principal. Lermos a Bíblia, encontrar essas histórias de uma maneira maravilhosa e ficar somente como algo bonito que li da palavra de Deus, que preencheu meu coração. Mas se estes testemunhos não levam nós a uma mudança de vida, de nada vale. Vamos agora lembrar do primeiro testemunho. Qual era? João 7. De que falava João 7? Aqueles que estiveram a notar. Como? Dos soldados. O primeiro testemunho que nós encontramos aqui é um testemunho maravilhoso.
O primeiro testemunho apresenta em si que foram soldados acostumados a prender pessoas, que não tinham compaixão, soldados acostumados a prender criminosos, mas agora reconheceram em Cristo um homem diferente. E disseram eles no seu coração, não podemos. Porque nunca na nossa vida temos ouvido alguém falar como este homem. A pergunta que eu faço hoje para cada um dos irmãos aqui presentes. Será para os irmãos este livro o melhor livro do mundo? Será para os irmãos a Bíblia o melhor livro dos livros que você tem lido neste mundo? Às vezes lemos muitos livros. E gostamos de muitos livros. E lemos de muitos autores. Mas, irmãos, este é o melhor livro do mundo. É o livro que nos leva à salvação. É o livro que nós devemos defendê-lo. É o livro que nós devemos pregar a respeito dele. É o livro que nós devemos utilizá-lo para nossas pregações, para nossa instrução missionária. É o livro dos livros. É o principal. É o que está em cima de todos os demais livros que possam existir neste mundo. Nós devemos fazer o mesmo que fizeram os guardas. Não há melhor livro que a palavra de Deus. Não há melhor coisa que a verdade de Deus. Não há melhor coisa no mundo que as palavras de vida eterna que encontramos na Bíblia, que são capazes de transformar o nosso coração. Ah, não, mas podemos ser prendidos, podemos ser julgados, podemos ser chamados pelas autoridades, podemos ser questionados. Não importa. Devemos ser como Pedro. É menester obedecer a quem? A Deus antes que os homens. Irmãos, as palavras de Cristo que ele pronunciou nessa época, que converteram pessoas, que levaram esses guardas a não querer prender a Jesus, nós temos hoje aqui, na sua palavra. E podemos lê-la todos os dias, que nos podem levar a exclamar da mesma maneira: não tenho lido nada mais interessante que a Bíblia. Não tenho encontrado nenhum livro que me possa dar preenchimento às minhas necessidades espirituais que a palavra de Deus. É o melhor livro dos livros. Que possamos dizer isso. Vamos com o segundo testemunho. Lucas capítulo 15. Qual era este testemunho? Dos fariseus. Qual foi a declaração dos fariseus? Este homem come com quem? Com pecadores. Recebe e come pecadores. O que significa para ti este testemunho? Te sentes identificado? Ficas contente, alegre e feliz de saber que Jesus quer comer contigo, te quer receber? É para ti esse testemunho algo importante? Irmãos, deve ser para nós um poderoso testemunho, sabes por quê? Porque o inimigo sabe o que faz com a gente. Sempre que pecamos, diz: não, tu já és uma ovelha muito negra. Tu és a ovelha descarriada do povo de Deus. Tu és muito pecador. Tu já não serves para nada. Tu o único que serves é para pecar e pecar e pecar. O único que sabes fazer é isso. Não tens nada de bom na tua vida. O que tu deves fazer agora é continuar a pecar e pecar até algum dia esperar a tua morte. E assim acabar com a tua vida. Porque tu não mereces a salvação. Isso que faz quem? O inimigo. Em nossa mente, em nossas emoções. E nós às vezes acreditamos: tem razão mesmo, vou ir para o mundo, vou me desgastar nas coisas mundanais, vou viver para o mundo, vou viver para as coisas deste mundo, terrenas. Lembra-te desse poderoso testemunho. E ele recebe e come com pecadores. Então sempre que o inimigo te acusa de ser pecador, diz: sim, mas eu tenho um testemunho na Bíblia que diz que ele recebe e come com pecadores. Então eu prefiro comer com Cristo e ser recebido por Ele e aceitar o seu perdão. Irmãos, nunca duvidemos do perdão que Ele pode nos dar. Nunca. Não há pecado que nós possamos chegar a cometer que não possamos ter a oportunidade de chegar a ser salvos. Acreditemos no poder de Deus. Em uma oportunidade de uma jovem na escola missionária, ela não era aluna, mas estava por aí perto. E
comentou-me: irmão, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu acho que não posso ser mais salva. E eu estou preocupada com isso. Estou tão preocupada de não poder ter a possibilidade de ser salva. Falei, irmã, nas suas palavras já demonstram que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Porque aquele que peca contra o Espírito Santo não está nem preocupado pela sua salvação. Nem deseja ser salvo jamais. Já não quer mais saber de nada. Enquanto sintamos nós que somos pecadores, estamos preocupados por nossa salvação, queiramos ser salvos, desejemos uma vida melhor, o Espírito Santo está a trabalhar em nossas vidas. Já o dia que não queremos saber mais de nada, mesmo assim, se houver algo de luz, de esperança nesse coração, o Espírito Santo vai estar lá trabalhando em nossa vida. O outro testemunho também que é muito bonito, encontramos no livro de Lucas, capítulo 23. Qual era o terceiro testemunho, lembram? Na crucifixão de Cristo. Na crucifixão de Cristo nós encontramos um ladrão que para mim já não era ladrão, era um ex-ladrão. Que triste chegar ao céu e nós perguntarmos: eu quero conhecer agora o ladrão da cruz. Ele vai dizer: não, irmão, eu era um ex-ladrão. Cristo me salvou no último minuto da minha vida. Irmãos, a história desse ladrão na cruz é muito interessante. Eu li o contexto da história. Interessante que diz que ele é um bom rapaz, um bom adolescente, temeroso das coisas espirituais, mas as más companhias o levaram para onde? Por maus caminhos. Interessante que ele tinha ouvido falar a respeito das pregações de João Batista e até de Cristo, mas se deixou levar pelas más companhias e se corrompeu. E ao pouco tempo, ele já estava agora preso e sendo condenado à morte. Irmãos, um jovem que tinha tudo para ser um bom discípulo de Cristo, se transformou em um ladrão. Um jovem que tinha tudo para ser um bom seguidor de Cristo, era um ladrão. No período em que Cristo pregou o seu ministério de 3 anos e meio e fez grandes obras, nesse período de 3 anos e meio, esse ladrão também fez as suas piores obras. Mas os caminhos dele se encontraram na crucifixão. Aí ele lembrou, provavelmente dos cultos que se faziam na sua casa de manhã, à tarde, no templo, nas lições dadas por seus pais. Provavelmente havia um pai e uma mãe orando por esse filho para que ele pudesse mudar de vida. Provavelmente havia uma mãe orando, dizendo que meu filho deixe esse caminho de criminalidade e possa ter um caminho diferente, porque eu eduquei ele de uma maneira diferente. Provavelmente havia pais que não deixavam de orar por esse filho. E que surpresa vai ser para eles. E um dia chegar ao céu e dizer: meu filho, que era um ladrão, eu não esperava encontrar ele aqui, mas foi salvo no último minuto da sua vida. Irmãos, este salvo do último minuto é algo extraordinário para nós. Em primeiro lugar, para ele ser salvo, o único que ele fez foi: eu sou ladrão, eu sou pecador, reconheço minha vida pecaminosa, eu mereço tudo que estou a passar, mas Cristo não merece. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da humanidade. E pediu: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Como dizendo: olha, se há alguma possibilidade, se há alguma possibilidade de eu ser salvo, lembra-te. Que Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Irmão, qual foi a condição para esse ladrão ser salvo? Aceitar que era pecador e aceitar a Cristo como seu Salvador. E esse é o ponto principal da salvação. Ele não chegou a ser batizado, não chegou a ser membro, não foi um grande pregador, não foi um missionário, não foi um dirigente de uma igreja. Irmãos, o que realmente levou ele a ser salvo é a mesma condição que nós devemos ter hoje. Todos os dias arrependermos nossos pecados, aceitar nossa condição pecaminosa, ir a Cristo como nosso Salvador e receber seu perdão. Não, mas eu sou dirigente de igreja, sou pastor, ou sou missionário, ou sou o diretor da orquestra, ou canto no coral, eu vou ao sábado da igreja. Tudo isso é bom. Mas se nós não passamos
pela experiência do ladrão na cruz diariamente, não seremos salvos. Uma experiência muito simples. Sou pecador e Cristo é meu Salvador. Vamos agora para outro testemunho. Qual era o outro testemunho? O centurião. O centurião também era um homem acostumado à guerra, acostumado a pelejar, um homem rude, um homem acostumado a tratar com criminosos, um homem acostumado a essa vida dura e complicada. Mas ele também, juntamente com o ladrão na cruz, percebe algo interessante em Cristo. O olhar desse criminoso não é um olhar que nós estamos acostumados a ver. Temos crucificado muitas pessoas aqui, mas nenhum como ele. O seu olhar é um olhar de amor. Imagina, foi açoitado no pátio, foi julgado, foi cuspido, foi maltratado, carregou uma cruz, sentou na cruz para ser crucificado, foi jogado sobre um buraco, caiu a cruz, desgarraram todos os seus músculos. Uma coroa de espinho. Está todo mundo ensanhado com ele. Como pode ser que um homem ser tão maltratado nessa condição, aos limites da dor física, possa pronunciar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Não, esse homem é extraordinário. Só pode ser o Filho de Deus. Porque eu, como soldado, não. Se alguém vier na minha primeira palavra que me disserem contra mim, eu já me levanto contra essa pessoa. Mas ele suportou tudo. Irmãos, esse é o testemunho que converte. É o testemunho da pessoa mais forte do mundo. Qual é a pessoa mais forte do mundo? Aquela que tem domínio sobre si mesma. Estava num país e havia uma certa irmã que ela era bem brava, assim. Dizia as coisas e enfrentava todo mundo. E alguém disse assim: olha, essa irmã, ela é de caráter forte. E alguém disse: não, o caráter dela é débil e desequilibrado. Forte é os que aguentam ela. Irmãos, a realidade é que forte é aquela pessoa que, ao ser injuriada, como fica? Calma, tranquila. Essa é a fortaleza. E a Bíblia diz bem claro: forte não é aquele que consegue em si alcançar uma cidade que está abaixo do inimigo e destrói os seus inimigos e alcança a posição sobre ele. Forte é aquele que se domina sobre si mesmo. Este foi o testemunho que marcou a vida de quem? Do centurião, e ele disse essas palavras: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E algum dia nós vamos ter o privilégio também de perguntar lá no céu: e o centurião? Qual de todos? O centurião que estava na cruz, porque tem outro centurião, lembram? Na Bíblia tem outro centurião que também, tem vários centuriões que alcançaram o conhecimento da verdade. Um deles que tinha um filho, o servo que estava doente, o da cruz, e tinha outro que morava numa região gentia, não lembro agora a cidade, mas o apóstolo Pedro foi visitá-lo, Cornélio, lembram? Cornélio. Então vamos ter vários homens de autoridade lá no céu, e vamos poder conversar com eles. Vamos agora com outro testemunho. Mateus capítulo 3. Esse testemunho de quem é? João Batista. Este testemunho foi dado pelo próprio Pai a respeito do seu filho. Este meu filho amado, em que eu tenho complacência, em que eu me deleito. Irmãos, eu vejo, às vezes, certos textos bíblicos que fico maravilhado. Há um texto no livro de Jó, diz que Jó tinha 4 características. Era temente a Deus, afastado do mal, era um homem justo, homem correto. E essa declaração foi dada pelo próprio Deus a respeito de Jó. Não tens considerado meu servo Jó, afastado do mal, temente a Deus? E começou a mencionar boas características de Jó. Irmãos, qual é o conceito que os irmãos acham que tem a respeito de Deus? Uma coisa é o que eu acho de Deus e outra coisa é o que Deus acha de mim. E outra coisa é o que eu acho de mim mesmo e outra coisa é o que as demais pessoas acham de mim. Que são coisas totalmente diferentes. Em uma oportunidade, Martim Lutero disse umas frases muito interessantes. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo como é possível eu ser salvo.
Mas quando eu olho para Cristo, vejo quão impossível não ser salvo. Irmãos, nosso olhar deve estar em quem? Em Cristo. A minha preocupação deve ser qual o conceito que Deus tem de mim. Não devo me preocupar pelo conceito que tem um vizinho, um amigo, um familiar, um parente, ou uma pessoa do passado, uma pessoa que tive um atrito, uma dificuldade. Não. A minha preocupação é o que Deus pensa de mim. Se Deus diz, olha, eu penso de ti desta maneira, que tu és um pecador, mas que entregaste teu coração a mim, e que eu consegui salvar-te. E pela minha justiça eu te declaro justo perante toda a eternidade. Irmãos, este é algo extraordinário para nós. É incrível. Que nós, sendo pecadores, vamos ser declarados justos perante todo o universo celestial, pelo testemunho de Jesus Cristo. E vamos ser defendidos no juízo por nosso advogado que nunca perdeu nenhum caso. Todos os processos foram colocados nas mãos de Jesus. Ele defendeu cada um deles e todos terminaram com as pessoas que entregaram seu caso a ele salvas. Este é algo maravilhoso. Nós vamos agora pensar mais e valorar mais no conceito que Deus tem de nós e menos no conceito que nós temos de nós mesmos e no conceito que as demais pessoas têm de nós mesmos. Que possamos somente pensar, eu quero saber que Deus pensa de mim. E esse deve ser o nosso objetivo. E, em último lugar, o último testemunho, Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Esse testemunho foi muito claro a respeito dos discípulos de Jesus. Quando viram o desespero das multidões, lançaram para elas a solução do seu problema. Não fiquem desesperados. A solução. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, queridos internautas, nós não devemos nos desesperar. Em algumas oportunidades, quando nós olhamos para nós mesmos, podemos entrar num desespero muito grande. E esse desespero pode nos levar a desequilíbrios mentais e emocionais. Porque realmente a nossa consciência, quando está ali, e sabemos daquelas coisas que temos feito no passado, o remorso, a culpa, esse sentimento de culpa, vai trabalhando. E isso pode nos levar a sérias consequências físicas, mentais, emocionais e espirituais. Mas não é correto nós sofrermos pelo pecado e tentar carregar o mesmo. Não é saudável uma pessoa sofrer pela sua vida pecaminosa e depois sofrer e dizer, Senhor, agora vou perante Ti a pedir-te para que Tu me perdoes, porque eu acho que agora já mereço, porque já tive o meu período de castigo e de sofrimento. Irmãos, se nós fazemos isso, vamos adoecer da nossa mente e das nossas emoções. E não é correto. Esse pensamento de autopunição que existia no passado, que era em si uma das ideologias dos povos pagãos, que foi parte da penitência, do sofrimento, da autopunição da igreja da Idade Média, essa igreja dominante. E nós já temos 6.000 anos vivendo neste mundo onde o inimigo, através de diferentes épocas, em diferentes situações, nos leva sempre a pensar a mesma coisa. Quando tu pecas, tu és pecador, vais passar pecando toda a tua vida e tens que sofrer. Porque Deus não quer te salvar. Irmãos, eu percebo aqui nessas palavras da multidão um desespero deles. Quando eles ouviram o poderoso testemunho de Pedro e dos demais apóstolos, desesperados disseram, o que faremos agora, irmãos? Eles não podiam acreditar que tinham crucificado o Messias. Essa situação realmente é desesperante, porque eles eram um povo que almejava a vinda do Messias. Desejavam que o Messias viesse. E nessa situação de desespero, pediram uma solução, porque achavam que estavam perdidos eternamente. Achavam eles que tinham um pecado imperdoável. E o apóstolo Pedro rapidamente deu a solução para eles. Por que deu uma solução rápida?
Porque quando a pessoa se desespera pela sua condição espiritual, em poucas horas seu sistema imunitário se debilita tanto que pode ficar com seu sistema imunitário igual uma pessoa idosa. E isso não é bom. A pessoa deve ter uma imunidade como? Elevada. Se nós buscamos em si algumas expressões bíblicas, Davi diz que quando ele cometeu esse pecado, os seus ossos estavam como? Doentes. Todo um sofrimento físico. Porque Davi carregou com seu pecado e a culpabilidade do mesmo por muito tempo. Até que entendeu, não é assim. Eu devo ir a Cristo. Eu vou morrer. Davi dizia, não consigo dormir, tenho insônia, tenho dores nos ossos, estou a sofrer, estou angustioso, estou com vários sintomas físicos, estou desesperado. Até que ele entendeu, não, vai até Cristo e reconcilia-te com Ele. Irmãos, quando nós pecamos, sabe o que devemos fazer? Terminas de pecar e vais, Senhor, sei que sou hipócrita, sei que posso me sentir o pior pecador do mundo, sei que acabei de pecar e já estou vindo aqui pedir-te perdão, mas é melhor fazer isso agora. E te reconciliar com Deus. O inimigo vai te chamar, não, tu vais aí a pedir perdão a Deus, mas acabas de cometer. Vai a Deus nesse momento exato. E depois que tu cometes o pecado e vais a Deus nesse momento exato, depois de pecar, vais ver que tens possibilidade que Deus te transforme, te mude a tua vida. Recebas o perdão de pecados. Não te desesperes pela tua condição espiritual. Ninguém está tão afastado de Deus que não possa ser alcançado. Ninguém pecou tanto contra Deus que não possa ser reconciliado com Deus. E que as palavras de Pedro possam também chegar aos nossos corações quando nos sintamos como? Pecadores, desesperados. Arrependei-vos. Sejam batizados e recebam o perdão dos pecados. E recebam o dom do Espírito Santo. Mas como que nós pecamos contra Deus, um pecado que eu acho que é imperdoável? Como Deus vai me oferecer arrependimento e perdão de pecados e o Espírito Santo? É isso. Deus nos dá aquelas coisas que nós achamos que não merecemos. E aí vem a parte interessante. Ninguém é salvo por merecimento. Todos nós somos salvos gratuitamente. Que Deus possa nos abençoar para que possamos meditar e pensar nos testemunhos da palavra de Deus, cada um deles. Reforçar nossas promessas nele, nossa confiança no Senhor. E fazer de Cristo o nosso Salvador. E nunca nos desesperar. E quando, irmãos, vocês vejam outro irmão da sua igreja desesperado na sua condição espiritual, vão até ele, dê um abraço, falem para ele, vai a Cristo, leve essa pessoa a Cristo. Às vezes a pessoa não tem força, não tem vontade, está enfraquecida, leve essa pessoa até Cristo. Faça esse trabalho. Apoie o seu irmão. Somos uma igreja é um hospital. E são bem-vindos todos os que estão doentes. Que Deus possa realmente trabalhar em nossos corações para que possamos ajudar, que nós possamos entregar nossa vida a Ele para ser salvos, mas que também possamos ser condutos de salvação para muitos que estão neste mundo. Que Deus nos abençoe, nos dê sua graça. Meu desejo, a minha oração nesta manhã. Amém. Amém.